E pessoal, a gente vai então para a nossa aula do dia 21 de novembro, tá? Onde a gente vai tratar de tratamentos fisioterapêuticos. Eu vou colocar aqui para compartilhar a tela primeiro. Aí a gente vai conferir direitinho se está tudo certinho. Meninas, está cortando o finalzinho do slide para vocês? Quer ver, ó? Vocês estão vendo se está cortando? Não, tá tudo certinho, professora. Dá para ler tudo? Cadeia cinética aberta e fechada? Dá pra ler tudo? Então tá bom. É porque o meu aqui estava cortando o finalzinho da minha tela de compartilhamento. Mas daí qualquer coisa vocês me avisam, tá? Beleza. Isso. Então tá, meninas. Deixa eu só ajeitar aqui, que eu deixo o chat aqui, tudo mais. Então, qualquer coisa, vocês me avisam em relação ao slide, tá? Se vocês virem que tá com alguma coisinha diferente. Então, pessoal, a gente vai começar. A gente vai falar, então, hoje, né, dos tratamentos fisioterapêuticos, certo? É uma parte importante da prova. Nessa parte, é aquela parte que cai mais o que a gente faz na fisioterapia, né? Como é que a gente trata. Então, é a cinesioterapia, que são os exercícios terapêuticos, a parte que a gente chama de fisioterapia geral, que é termo, eletro e foto, a parte de órteses e também coloquei aqui a parte de amputação, tá? Nessa parte também tem a marcha, né? Mas a marcha a gente já viu, já deu uma aula bem legal, já adiantou bastante as coisas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar falando então da cinesioterapia, tá? E aí na cinesioterapia e também nos outros assuntos, eu fui selecionando aquilo que a gente vê que cai mais na prova, né? Então a gente analisou, né? Analisei todas as questões e selecionei por aquilo que cai mais, tá? Se vocês tiverem dúvidas, perguntas, podem colocar, que daí a gente vai tirando essas dúvidas, tá bom? Então, uma coisa que costuma cair com uma certa frequência nas provas, gente, é essa questão da tal da cadeia cinética aberta e da cadeia cinética fechada, tá? Então, para algumas pessoas isso é bem simples, outras às vezes confunde. E assim, a gente tem que ter esse conceito bem firme na cabeça para chegar na hora da prova e não se confundir, porque as bancas, às vezes, ela tenta nos confundir, tenta complicar, tá? Mas a gente tem uma coisa para pensar que é muito simples, gente. Primeiro, sempre que a gente falar de cadeia cinética, a gente está falando de uma cadeia de movimento, né? Uma linha de movimento. Essa cadeia cinética, ela pode ser aberta ou fechada. Aberta, a extremidade distal está livre. Então, tem sempre que pensar na mão e no pé. Fechada, a extremidade distal está fixa, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha mão apoiada no chão. A minha extremidade distal está fixa. Eu estou em pé com os dois pés no chão. A minha extremidade distal está fixa, tá? Então, essa é a primeira questão que a gente tem que lembrar. Se a gente sempre tiver esse princípio, depois a gente vai conseguindo entender o restante, vai ficando mais fácil, tá bom? Então, aqui, pessoal, a gente tem um exemplo de exercício em cadeia cinética aberta e fechada, tá? Então, vocês estão vendo, né, que a gente tem uma figurinha aqui em cima, ó, que o rapaz, o modelo aqui, nosso desenho, está fazendo o quê? Uma flexão, não está fazendo uma flexão no chão? Quando eu faço uma flexão no chão, eu estou em cadeia cinética fechada, tá bom? Agora, aqui na outra figurinha, tá mostrando ele fazendo o quê? Ele tá segurando o pezinho na mão, certo? E ele vai fazer o exercício assim. Quando essa extremidade distal, gente, está livre, você fala assim, professora, mas ele tá segurando o pezinho. O pezinho. Sim, gente, mas ela tá
livre. Ela não está fixa no chão, ela não está fixa na parede, vocês entenderam? Então, se a extremidade distal está livre, a gente tem cadeia cinética aberta, tá? Então, só para a gente entender o conceito, ó, cadeia cinética aberta. É aquela na qual a extremidade distal não está fixa, ó, não. A extremidade distal não está fixa. Ou seja, ela se move no espaço, tá? Ah, ela pode segurar um objeto? Pode, gente, ó, tô segurando aqui um objeto, tô movimentando. Isso é cadeia cinética aberta. Não tô segurando nada, tô movimentando. Cadeia cinética aberta, tá? Em movimentos que a gente faça em cadeia cinética aberta, a gente tem que pensar o seguinte, que, desculpa, em movimentos que a gente faça em cadeia... Ai, gente, mudou. Volta, aí. Em movimentos que a gente faça em cadeia cinética aberta, os segmentos vão se mover de maneira independente. Então, segmentos das articulações, ombro, cotovelo e punho e mão, certo? Quando eu estou em cadeia cinética aberta, pessoal, esses segmentos podem mover sozinho. Por exemplo, eu posso mover só ombro, só cotovelo, só punho ou só a mão, tá? E alguns segmentos, né, dependendo do movimento que fizer, alguns mexem, outros não. Então, essa cadeia aberta. E vai ser diferente, então, da cadeia fechada. Na cadeia cinética fechada, então, ó, é aquela na qual a extremidade distal está fixada, tá? Esse fixada, gente, pensa que pode ser no solo ou em um objeto. Eu até vou cortar esse objeto aqui para a gente não confundir com o peso, né? Mas pode ser no solo, pode ser numa parede. Então, por exemplo, a gente vai fazer exercício para membro superior, encostado na parede, né? Na flexão na parede, não no solo. O objeto que ele quer dizer aqui, por exemplo, eu vou fazer flexão com o braço apoiado num banco, no step, tá? Mas não confunda com peso. Sempre que eu penso na cadeia cinética fechada, eu, Mara, penso o seguinte, que tem uma relação com a descarga de peso que eu faço, tá? Porque sempre que eu estou em cadeia cinética fechada, eu faço um pouco de descarga de peso naquela mão, tá bom? Então, por exemplo, quando eu estou em pé com os 2 pés no chão. Na cadeia fechada, o movimento de um segmento exige que os outros segmentos se movimentem. Então, imagina, né, que você vai fazer uma flexão. Você vai baixar seu corpo, você vai movimentar ao mesmo tempo ombro, cotovelo e punho e mão. Vou fazer um agachamento. Estou em pé, vou fazer um agachamento. Ao mesmo tempo, eu vou movimentar quadril, joelho e tornozelo, tá? Então, gente, esse é o primeiro conceito que a gente tem que guardar. A partir disso aqui, as bancas, elas exploram esse assunto em relação a essa questão do movimento. Mas se vocês tiverem na cabeça bem firme esse conceito do segmento distal, isso facilita demais no momento da interpretação, tá? Bem, seguindo em frente, então dentro da cinesioterapia, a gente estuda, né, os exercícios terapêuticos. Então, cinesioterapia é isso, né, a forma como a gente trata por meio de exercícios. A gente vai ter diferentes objetivos dos exercícios terapêuticos. Então, por exemplo, eu tenho exercícios objetivo, né, aqui como exercício terapêutico, de restaurar a amplitude de movimento. Eu posso ter como objetivo restaurar a flexibilidade. Eu posso ter como objetivo restaurar, aumentar a força e assim por diante. Então, posso ter diferentes objetivos. E para diferentes objetivos, eu vou ter diferentes modalidades de exercício, tá? Vamos lá, pessoal, presta atenção aqui, ó. O clássico dos exercícios terapêuticos são esses 4 aqui. Então, se alguma prova de concurso em algum momento perguntar assim, quais são os exercícios terapêuticos clássicos? Então, são os que começam, né? Esses 4 aqui que a gente começa a apresentar. Os exercícios passivos, ativos assistidos, ativos livres e resistidos, tá? Então, esses são os clássicos que a gente tem. Vamos um pouquinho além. Esses aqui, pessoal, esses 3 primeiros, ainda podem ser encaixados, né, concentrados numa categoria
dependendo da literatura, como exercícios para amplitude de movimento. Então, o passivo, o ativo assistido e o ativo livre, tá? Então, os 4 tipos clássicos de exercício terapêutico são passivo, ativo assistido, ativo livre e o resistido, sendo que os 3 primeiros aqui ainda pode ser enquadrado como uma categoria especial, certo? De exercícios para restauração da amplitude de movimento. Tudo bem? O exercício resistido, gente, é o exercício que classicamente trabalha força muscular. Então, assim, para a gente promover fortalecimento mesmo, a gente deve fazer exercício resistido, tá bom? Os exercícios da categoria aqui de cima ficaria mais para DM. E além desses, a gente também estuda na cinesioterapia outras modalidades de exercício. Então, a gente tem também o alongamento. O alongamento, ele está voltado para a chamada flexibilidade, tá? A flexibilidade vai além da ADM, porque a ADM envolve articulação. A flexibilidade envolve articulação e músculo, tá bom? E as categorias de exercícios proprioceptivos ou exercícios de reeducação sensório-motora, que são aqueles que a gente costuma fazer com a cama elástica, com o balancim, tá? E os exercícios pliométricos, que já vão ser treinos mais avançados, muitas vezes voltados para o momento que o paciente vai retornar a uma atividade física, a uma atividade de vida diária. Então, seria o último momento, tá bom? Então, meninas, essa aqui é a parte básica que a gente tem, certo? Onde a gente inicia aqui os estudos do exercício, tá? Peço licença para vocês só um pouquinho, que eu vou ter que dar uma interrompidinha rapidinho, porque o Rafael, meu passarinho, tá fazendo muito barulho, tá bom? Só um minutinho. Pronto, meninas, senão depois para quem vai assistir o vídeo fica ruim, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Falamos dessas modalidades do exercício terapêutico, tá? Então aqui na sequência, o que a gente tem? A gente tem que fazer um paralelo dos exercícios terapêuticos com as fases da reabilitação. Então, não sei se vocês se lembram disso, esse aqui é outro conceito importante que a gente tem, que trata das fases da reabilitação, tá? Então, basicamente, pessoal, assim, de maneira bem genérica, a gente tem 4 fases na reabilitação. Quais são elas? Então, vamos acompanhar aqui, ó. A primeira fase, ela está envolvida com técnicas analgésicas e anti-inflamatórias. Então, assim, essas fases estão ligadas àquele processo inflamatório que a gente estudou na aula de patologia, tá? Então, num primeiro momento da reabilitação, técnicas analgésicas e anti-inflamatórias. Aqui, pessoal, é que muitas vezes entra aquele protocolo chamado protocolo Price, tá? A gente vai passar direitinho na aula de ortopedia, mas é aquele protocolo que fala, né, da questão do posicionamento, do repouso relativo, do uso do gelo e das medidas anti-inflamatórias, tá bom? O que acontece aqui, pessoal? Normalmente, nessa fase, realmente é crioterapia, pode ser usado TENS, pode ser usado uma órtese, pode-se ter uma imobilização, tá bom? De exercício terapêutico, tem uma categoria de exercício que é utilizada nessa fase, que são os exercícios de Codman, que são exercícios para o ombro. A gente vai falar mais tarde aqui na aula, mas só para vocês já fazerem esse paralelo, tá bom? Pessoal, beleza. Passou essa fase inflamatória inicial, 24 horas, 72 horas, dependendo da lesão, a gente entra no segundo momento da reabilitação,
que são técnicas de recuperação da amplitude de movimento. Então, como eu disse para vocês, quais técnicas são aquelas bem ligadas à amplitude de movimento? As 3 clássicas, gente, o passivo, o ativo assistido, o ativo livre, tá? Também, pessoal, o alongamento pode ser aplicado. A gente falou, né, que o alongamento vai além só da ADM, vai na flexibilidade também, mas o alongamento. E as mobilizações articulares. Então, a mobilização articular também pode entrar aqui quando a gente vai fazer o movimento lá da articulação, da artrocinemática, beleza? No terceiro ponto, gente, então no terceiro ponto da reabilitação entram as técnicas de fortalecimento, e aqui que eu disse para vocês que é o exercício resistido, tá? Que realmente fortalece. Claro, gente, se a gente pega um paciente que acabou de sair da UTI, estava em coma, não consegue realizar nenhum movimento ativo, a gente começa com o movimento passivo, ativo assistido, ativo. No ativo, ele já vai estar fazendo um recrutamento muscular maior, mas para fortalecer mesmo é o resistido, tá bom? E na fase final, gente, da reabilitação, a gente teria as técnicas de reeducação sensório-motora, que são aquelas técnicas de propriocepção, de pliometria. Então, só para a gente entender mais ou menos como é que funciona essa dinâmica, tá joia? Da reabilitação, fazendo esse paralelo, então, com as modalidades de exercício terapêutico que a gente tem, tá? Bem, dito isso, pessoal, vamos ver um pouquinho dessas modalidades. E aqui eu vou passar rapidamente, então eu preciso que vocês prestem atenção. Aí você pergunta assim, isso cai na prova? Cai, né? Espero que vocês estejam respondendo lá as questões. Vocês vão ver que a gente tem várias questões que tratam de cinesioterapia, tá bom? Então vamos lá, gente. Exercícios para amplitude de movimento. Então a gente tem 3 categorias iniciais. Exercício passivo, ó, é produzido por uma força externa, sem contração voluntária do paciente. Gente, se você souber isso aqui, se você entender isso, você responde todas as questões, tá? Então, se você souber isso, você entender o que significa isso, você responde as questões. O que é, gente, produzido por uma força externa? Então, vai ter um aparelho, tá? Então, a gente tem, por exemplo, um aparelho que pode ser utilizado, que é o CPM, que é um aparelho de mobilização passiva. Ou a gente tem o terapeuta, tá? Uma força externa, movimentando o corpo, parte do corpo do paciente. O paciente não faz movimento sozinho, gente. O paciente não faz contração muscular voluntária, tá? Então, aqui, ó, sem contração muscular voluntária. Não tem essa contração, tá? Se é sem a contração muscular voluntária, gente, o que vai acontecer? Esse paciente que vai receber o exercício passivo, normalmente é um paciente que está em coma, é um paciente que está paralisado, com uma paralisia, com uma plegia, é um paciente que está numa fase muito aguda da doença, que não consegue mexer sozinho, mas assim, vamos supor que a gente tem liberação médica para mexer, tá bom? Então, só para a gente pensar, esse é o passivo. E aí, na hora do concurso, se cair a questão, se perguntar qualquer coisa que coloque esse paciente para vocês, vocês já conseguem interpretar a questão. Mas, como eu disse, a gente tem que entender direitinho, tá? E o conceito é fácil, né, gente? Aqui o segundo tipo é o ativo assistido. O que é ativo assistido, gente? Já é ativo, ou seja, o paciente já faz alguma contração, mas ele precisa de uma assistência. Uma assistência é o quê? É uma ajuda, tá? Então, ele faz a contração, mas ele precisa de uma ajuda. É realizado voluntariamente e com a ajuda do terapeuta. Então, assim, tem contração voluntária, normalmente o paciente não consegue fazer o movimento inteiro, e aí o terapeuta vai lá e ajuda, tá? Ah, se não for o terapeuta, pode ser um aparelho? Pode ser um aparelho também, tá joia? Então, a gente pode pensar, né? Tem o uso, é mais antigo, gente, mas o uso de suspensão, tá? O uso de polias.
elas podem ser utilizadas, então, para ajudar o paciente nesse movimento. Tá bom? Tranquilo? Então, tá. Pessoal, também, além dessa questão, né, desse exercício, a gente tem aqui o ativo livre, tá? Então, aqui, ó, o ativo livre, tá bom? O ativo livre, gente, significa o quê? Significa que o paciente faz o exercício sozinho, tá? Então, eu tô aqui, ó, eu fiz isso aqui, eu tô fazendo um exercício ativo livre. Tenho o movimento realizado voluntariamente. Então, essas são as 3 categorias, tá? Só retomando para as meninas que entraram agora. O passivo, que uma força externa realiza o movimento, não tem contração voluntária do paciente. O ativo assistido, que o paciente realiza uma contração voluntária, mas o terapeuta ajuda, um aparelho ajuda, e o ativo livre, onde a pessoa, o paciente, faz o movimento sozinho, tá? E aí, na hora do concurso, gente, na hora da prova, vocês vão perceber, né, que modalidade que vai caber para cada caso. Mas se vocês entenderem, como eu disse, essa definição responde qualquer questão, tá? Qualquer questão ela pode ser respondida com base nessa informação aqui, beleza? Então vamos continuar, tá? A outra modalidade de exercício que tem aqui é o alongamento. O alongamento, pessoal, ele pode ser usado para a gente melhorar a amplitude de movimento, mas como eu disse para vocês, ele vai um pouquinho além. Ele trabalha, na verdade, a chamada flexibilidade. Por quê? Porque nessa tal dessa flexibilidade, a gente tem ADM mais músculo. Então, não é só articulação. Trabalha o músculo também de uma forma melhor, tá? Então, o que vai acontecer aqui? As técnicas de alongamento são para aumentar a extensibilidade da unidade músculo-tendínea. Eu falei músculo, né, gente? Mas vamos melhorar isso aqui, ó. Tecido mole, tá joia? Então, músculo, tendão, tá joia? Vai estar envolvido aqui, tá? E todo tecido periarticular. Claro, gente, que não é nada extremo, que vai causar uma frouxidão ligamentar, tá bom? Mas tem essa capacidade de melhorar essa mobilidade, essa flexibilidade, né? Mas também eu chamo atenção. Se o paciente, gente, já tem uma ADM aumentada, uma hipotonia, tá? Então, presta atenção nisso que às vezes cai na prova. O paciente já tem uma ADM aumentada, já tem uma hipotonia, já tem uma frouxidão ligamentar, a gente não faz, né? A gente não vai realizar o alongamento, tá bom? Inclusive, uma das coisas que mais cai nas provas de concurso são as contraindicações do alongamento. Então, vamos prestar bastante atenção aqui, porque existem algumas contraindicações. A indicação cai, sim, mas a indicação é mais simples, né, pessoal? Se vocês, de novo, eu vou falar, né? Se vocês levarem esse conceito que eu acabei de passar, desse ganho de movimento articular, muscular, de tecido mole, se levarem esse conhecimento para a prova, você responde a questão fácil de indicação. A contraindicação, ela também é muito cobrada, ela é até mais cobrada e a gente vai passar passo a passo, tá? Então, vamos lá na primeira, gente. Primeira contraindicação, né? Tá aqui no ó. Quando um bloqueio ósseo limita a mobilidade articular, tá? Então, vamos supor que a gente tem uma fratura do olécrano, tá joia? Tem uma fratura aqui do olécrano, tem um pedacinho de osso aqui, né, da una, e por conta desse pedaço de osso, a amplitude está presa. Vou fazer alongamento para ganhar? Não vou, tá? Então, esse é o exemplo, ok? Segundo exemplo, após fratura recente. Então, a gente vai na mesma linha, né? Gente, se tem fratura, eu não mexo, né? A gente vai falar melhor de fratura na aula de ortopedia, mas a gente tem que saber sempre o princípio. A fratura, ela exige
imobilização, né? Se o tratamento for conservador, o tratamento com gesso, o tratamento com imobilização, tem que manter, então, realmente pouco movimento, nenhum naquele segmento que foi fraturado, porque senão desalinha a fratura, tá? Terceiro ponto, processo inflamatório infeccioso agudo ou quando a regeneração do tecido for prejudicada, ou quando a regeneração do tecido for prejudicada nos tecidos retraídos ao redor, tá? O que acontece, pessoal? Fase aguda de lesão, tá joia? Então, sei lá, o paciente fez um entorse de tornozelo. Todo mundo já viu entorse, tá aquela bolota lá, aquela perna super inchada, e aí você vai lá e você vai fazer a atividade, vai fazer o alongamento? Não. Primeiro, porque está na fase inflamatória aguda, né? Aí o princípio é mais a imobilidade, mesmo que seja o repouso relativo. E, gente, se eu mexer muito ali, pode ser que eu piore esse processo inflamatório, né? É igual tirar a casquinha da ferida. Então, a regeneração ali do tecido está acontecendo, você vai lá, tira a casquinha da ferida, você agudiza aquele processo, tá? Então, nesses casos, a gente não faz alongamento. Quarto ponto, durante dor aguda com movimento ou alongamento. Às vezes essa dor aguda, gente, ela vai indicar pra gente que houve um estiramento muscular. Não sei se alguém aqui já teve algum estiramento muscular, é uma dor de fisgada, tá? Então, quando você mexe ou quando você vai tentar alongar, fisga. Então, se a gente tiver essa questão acontecendo, pessoal, não vai ter alongamento. E no quinto, na presença ou evidência de trauma com hematoma, né? Então, aquela coisa que a gente estava falando muitas vezes do paciente que está com entorse de tornozelo, ele está com uma lesão aguda, e aí então a gente não vai fazer, né, essa movimentação, tá? Tem mais alguns casos, aqui não saiu com o númerozinho, mas vamos lá. Sexto, sétimo e oitavo, tá? Então, no sexto, quando tecidos moles encurtados estão promovendo aumento da estabilidade articular. Então, a gente pode ter alguns casos, pessoal, que o tecido ele está encurtado, mas por conta desse encurtamento, ele estabiliza mais aquela articulação. Então, isso é muito comum nos casos de lesão nervosa, quando a pessoa tem uma lesão crônica, tá bom? E aí, então, você vai ter esse tecido mais que dando suporte para aquela articulação. Eu vou falar o próximo, porque daí eu uso um exemplo que vocês vão entender direitinho, tá? Que é o que diz aqui no próximo, ó. Quando a contratura ou tecido mole é base para atividade funcional, melhor atividade funcional. Então, a gente tem muitas vezes na lesão medular, né, quando o paciente é nível C6, que é aquele nível aqui de extensão, né, do punho e dedo, ele fica nessa posição assim da mão, tá? Então, ele faz a extensão, a hora que ele faz a extensão, a mão tende a fechar assim. Chama tenodese fisiológica, tá? Só por curiosidade. Isso aqui, pessoal, para o paciente é muito mais funcional do que isso aqui. Porque dessa forma aqui, de maneira adaptada, o paciente vai conseguir segurar algum objeto. Agora, com a mão assim, ele não segura nenhum objeto. Então, é isso que quer dizer, esse tecido mole encurtado dá estabilidade para a articulação e pode ajudar nessas atividades, nessa melhora de atividades funcionais, tá? E também vai ser contraindicado, disse para vocês ali atrás, mais ou menos, quando já existe hipermobilidade. Então, o paciente já tem hipermobilidade, aí já está, né, contraindicado, tá? Gente, questão de alongamento, né? Então, algumas coisas que a gente pode encontrar nas provas, frequência, as literaturas falam que para ganho mesmo de flexibilidade, 2 a 3 vezes por semana, tá bom? Os protocolos de tempo variam muito, né? Então, tem protocolo que fala que o alongamento deve ser de pelo menos 10 segundos, outros de 15, e os mais utilizados falam em 30 segundos, para você ganhar flexibilidade,
né? Que é o objetivo principal, tá bom? Então, por isso que muitas vezes a gente vê esse destaque, né? A gente também pode levar em consideração, gente, o fato do paciente ser idoso ou ser adulto jovem. Às vezes, no paciente idoso tem uma maleabilidade muscular, uma plasticidade muscular menor. E aí, então, nos idosos, esse alongamento ele pode ter até um tempo maior de aplicação, tá? E aí eu vou falar para vocês a outra questão, que é o paciente neurológico. Então, no paciente neurológico que a gente quer, por exemplo, trabalhar com a espasticidade, a gente fala em alongamento passivo prolongado. Então, você vai ter um tempo maior também de aplicação desse alongamento. Tudo bem? Tranquilo? Essas aqui são as questões de tempo, tá? Gente, eu tô falando as coisas clássicas para vocês, que é o que vem aparecendo nas provas. Às vezes, a gente participa só para chamar atenção de alguns congressos e tudo mais, onde vai se questionando algumas coisas em relação a isso, tá bom? Mas o que acontece? Isso aqui é o que ainda cai, né? Também, aquilo que tem de novidade, de evidência científica comprovada, eu também trago para vocês, tá? Mas, por enquanto, nessa questão é isso aqui que vai cair, que pode cair, tá? Aqui a gente tem alguns efeitos do alongamento. Esses efeitos do alongamento, eles podem ser agudos e crônicos. Então, vamos acompanhar aqui, ó, efeito agudo, tá? Flexibilização do componente elástico da unidade músculo-tendínea. Então, a parte elástica, né, desse conjunto músculo-tendão vai ganhando essa flexibilização, tá? Aumento do comprimento do tendão e aumento em série paralelo de unidades musculares. Então, isso, pessoal, são efeitos que a gente já pode observar no exercício, no alongamento, na fase aguda. E também a gente pode observar mudança no comprimento e distribuição dos sarcômeros, né? Mas é claro, gente, isso aqui é resposta aguda, mas eu tenho que fazer isso com uma certa frequência, tá? Se eu fizer uma vez só, eu posso ter um pequeno ganho ali no momento, mas que não se mantém, tá? Depois a gente vai ter como efeitos crônicos, tá? Então, ó, como crônico, acréscimo do número de sarcômeros, aumento do comprimento muscular. Então, realmente cresce essa formação. Aumento da produção de RNA mensageiro. O RNA mensageiro vai estar envolvido na produção de proteínas, actina e miosina. E depois, mudanças nas propriedades viscoelásticas da unidade músculo-tendina. Então, essas alterações ali do músculo e tendão vão se tornar mais permanentes, né? Então, a gente já tem um benefício na hora e depois a gente tem um benefício tardio também, tá? Isso aqui não costuma cair muito, tá, gente? Essa parte dos efeitos, mas acho interessante passar. Aí, gente, vem uma parte que também é bem importante, que são os modos de alongamento. Então, como o alongamento pode ser feito, pode ser realizado, tá? Então, esse aqui é o clássico, que é o alongamento passivo, tá joia? E a figurinha tá aqui mostrando pra gente, né? Tá aqui escrito, ó, o fisioterapeuta ou outra pessoa aplica uma força externa para mover o segmento envolvido do corpo levemente, além do ponto de resistência do tecido ou da ADM disponível. Então, normalmente no alongamento é assim, né, pessoal? Passivo, a gente leva até aquele momento e aí, a hora que chega aquele momento que você sente a resistência, você puxa um pouquinho mais e mantém. Esse aqui, pessoal, é aquele que a gente vai manter por 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos, tá? Indicação principal, estágios iniciais, né, da reabilitação ou quando o paciente não tem controle neuromuscular, ou seja, quando tem uma lesão nervosa, tá? Sempre que possível, gente, a gente deixa o paciente fazer ativo, né? Isso também é aquela questão do exercício que a gente falou antes, né? Sempre que o paciente puder, a gente trabalha com o exercício ativo. Sempre que o paciente puder, a gente trabalha com alongamento ativo.
né? O alongamento ativo, ele mesmo faz. Algumas vezes a gente encontra como autoalongamento, tá? Então, o paciente, ele realiza de maneira independente o alongamento após instrução cuidadosa do terapeuta. Então, nosso papel vai ser ensinar, tá? Esse paciente. E depois corrigir se for necessário, né? Estabilizar o paciente direitinho, cuidar do alinhamento das articulações. Às vezes a gente faz assim, né? A gente quer alongar tríceps assim, né? Aí você passa o paciente, tudo ele tá fazendo assim, né? Quando ele tá fazendo assim, pessoal, aqui pro lado, ele tá alongando essa cadeia lateral mais do que ele tá alongando o tríceps. Então a gente ensina e verifica, tá? A gente tem aparelhos para alguns alongamentos mecânicos, algumas trações mecânicas, né? Então, aqui tem um aparelho, por exemplo, que está aparecendo na foto, que é um aparelho de tração, tá? Então, vai ser a utilização de equipamento para alongar uma musculatura que está encurtada ou para trabalhar uma ADM articular. E também a gente pode utilizar a tornozeleira, peso, polia, órtese. Agora, esse uso, gente, do peso não é para fazer exercício resistido. Por exemplo, eu pego aqui, ó, eu vou alongar, daí tem uma contratura aqui no bíceps, né? Aí eu deixo com um pezinho aqui, para esse pezinho ir puxando, né? E levando esse membro para baixo de maneira passiva, tá bom? Então, esses vão ser os mecânicos. Do que cai aqui, gente, cai mais o passivo, tá? E o alongamento que a gente vai falar agora, que é um alongamento que está relacionado com a técnica do PNF, ou também vocês podem encontrar, né, como energia muscular, tá? Técnica de energia muscular. Mas é um alongamento, pessoal, que a base é a tal da contração, relaxamento, tá bom? Então, assim, gente, só para ficar claro, no PNF existe uma regra, tá? Que é essa regra aqui. Em outras técnicas, não necessariamente vai ter essa regra em relação ao tempo, tá? Mas tem que seguir o seguinte princípio, gente, é feito em 3 etapas. Primeiro a gente leva até a DM disponível, tá? Depois a gente faz uma contração isométrica. O paciente faz uma contração isométrica, você resiste, aí você relaxa o segmento. Depois que você relaxou, você vai até a DM disponível de novo, faz a isometria, relaxa, vai de novo até a DM disponível. Então, para ser esse alongamento, contração, relaxamento, tem que seguir essas etapas, ok? Vamos ler aqui para a gente acompanhar, tá? Então, ó, acompanha aqui comigo, por favor, tá? Primeiramente, então, aqui ó, no primeiro momento, o músculo é alongado até o ponto da limitação. Aquele ponto onde a gente sente a resistência, né, do alongamento muscular, tá? Segundo ponto, gente, aqui. O paciente faz uma contração isométrica antes do alongamento no final da amplitude. Isso aqui ficou meio confuso. Então, vamos só deixa assim, ó. O paciente faz uma contração isométrica de 7 segundos, tá? Depois, gente, ele relaxa. E ele relaxa o dobro do tempo que ele descansou. Então, se ele descansou 7, ele relaxa 14, tá? Ó, se descansou 7, relaxa 14. Se contraiu 7. Se contraiu 5 segundos, relaxa 10 segundos e assim por diante, tá bom? E aí, depois, por último, aqui no 3, então o membro é passivamente movido a nova amplitude de movimento, tá? E o músculo é alongado. Isso pode ser repetido quantas vezes quiser, tá bom, gente? Mas tem que ter esse princípio, tá? Então, por que chama contração relaxamento? Porque vai ter uma fase de contração isométrica, uma fase de relaxamento. A fase de contração isométrica tem um tempo, a de relaxamento, o dobro desse tempo.
Essa figurinha aqui é para tentar ilustrar melhor do que eu mostrei aqui, né? Então, o terapeuta, o bonequinho aqui de branco, ó, que tá branco, ele leva a perna do paciente até a amplitude disponível. Aí, o que que ele faz, gente? O terapeuta aplica uma força assim e o paciente uma força do outro lado. Isso vai gerar uma contração isométrica, tá? Fez a isometria, beleza, manteve lá 5, 7 segundos. Ok. Terminou a isometria, gente, o paciente relaxa, ele solta a perna, o terapeuta conta esse tempo do relaxamento. E na sequência, o terapeuta vai lá e leva mais aquele segmento até a nova amplitude, tá bom? Então, esse aqui é um alongamento importante de atender e de entender. Esse modo costuma cair mais nas provas. E o último modo é o alongamento balístico, tá bom? O alongamento balístico, ele utiliza movimento rápido que impõe uma mudança no comprimento do músculo do tecido conjuntivo. Então, balístico, gente, seria assim, né? Vou tentar fazer aqui, eu tenho um espaço limitado, tá? Então, eu faria esse movimento rápido, sempre um movimento forçado, porque cada vez que eu forço, eu vou estirar mais essas fibras, tá bom? Então, das formas de alongamento, o que mais cai são os passivos e o contração-relaxamento. Mas essas outras informações são importantes. Também é importante as contraindicações, tá? As contraindicações também caem. Vamos lá, pessoal, vou continuar, tá? Daqui a pouco eu termino o cinesioterapia e daí a gente para perguntas, tá bom? Exercício resistido. Então, olha só, regra, toda vez que eu pensar em exercício resistido, eu tenho que pensar em quê? Força muscular. Então, exercício resistido é a modalidade de exercício terapêutico que promove fortalecimento, tá? Sempre. Tem várias coisas para a gente falar sobre exercício resistido, pessoal, mas eu trouxe para hoje, né, aqui, algo que eu acho importante, que às vezes a gente tem dúvida e que aparece nas provas, que é o tal do teste de repetição máxima, o teste de RM, tá? Então, teste de repetição máxima, o teste de RM. O que que é isso, gente? É um teste que vai determinar para a gente a carga, o peso que a gente vai usar para aquele paciente, tá? Esse teste, gente, ele pode ser feito com uma repetição máxima ou com 10 repetições máximas, e eu vou explicar para vocês direitinho como é feito, tá bom? Mas só para a gente entender o contexto, né? Então, o que que a gente vai ter, gente? Quando a gente pensa na intensidade do exercício resistido, a gente tem que pensar na quantidade de peso, de resistência que vai ser imposta àquele músculo em cada contração, durante cada repetição. Porque, gente, o nosso músculo, para ele fortalecer, ele tem que ser sobrecarregado. A gente tem que dar para ele, impor para ele uma carga, um peso que seja maior do que ele já está acostumado. Porque se não for maior, não haverá fortalecimento, tá? Então, por isso que a gente tem que fazer esse teste para a gente descobrir qual é essa carga, tá? Então, olha só, a intensidade do exercício ou o grau que o músculo sobrecarregado também vai depender do volume, da frequência, do tipo do exercício ou da duração do intervalo de repouso. Mas a variável que a gente tem que determinar primeiro é o peso ou é a carga, tá? Aí, como eu disse para vocês, a gente pode fazer uma repetição máxima ou 10 repetições máximas. Então, vamos para o conceito, pessoal. O que é repetição máxima? Repetição máxima é um exercício que a gente faça com um peso que, após eu terminar esse exercício, eu não consiga mais realizar nenhum movimento dessa atividade, tá? Então, por exemplo, eu dou aqui, né, um pezinho para o paciente, vou fazer a verificação aqui do deltoide, tá bom? Então, ele tem que fazer o movimento, tem que fazer o movimento certinho, sem compensar, tá joia? Até aquela amplitude.
E aí, pessoal, a hora que ele voltar, que ele terminar, ele tem que olhar para você e falar assim, não consigo fazer mais nenhum, tá? Então, a gente tem que pensar que para um RM, a gente normalmente vai ter um peso bem grande, né? Porque é uma repetição máxima. Na fisioterapia, a gente costuma usar mais 10 RM, porque o paciente está em reabilitação, né, pessoal? Às vezes ele teve uma lesão, ele está se recuperando de uma lesão. E aí, então, você pensa na 10 RMs, que ao final de 10 movimentos, ele não consegue mais fazer nenhum, tá? Aí, gente, eu trouxe aqui um exemplo de protocolos que a gente tem. A gente vai ter, nesse sentido, a carga máxima. A carga máxima é o que apareceu lá no teste de RM, tá? E a gente tem as submáximas, que são as porcentagens que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, quando a gente faz o teste de 10 RMs, é aqui que surge aquela questão da gente fazer 10 repetições na fisioterapia. A gente não faz série assim, ó, 3 vezes de 10 repetições de um exercício. Então, faz 10, descansa, 10, descansa e assim por diante, tá? Então, essa resistência, gente, a gente pode fazer o protocolo de Delorme, atenção nisso, que é um exercício com resistência progressiva. Progressiva. Uma resistência que aumenta, tá? E a gente tem o protocolo de Oxford, que é outro, que é com carga decrescente. Então, vamos supor, né, que a gente chegou e a gente viu que a carga que a gente vai estabelecer para esse paciente é de 1 quilo, como a carga máxima, né? No Delorme, a gente começa com meio quilo, depois com 0,75 e depois com 1 quilo. Já no Oxford é o contrário, é a carga decrescente. A gente começa com 1 quilo, depois com 0,75, depois com meio quilo, tá? Lembrando que esse 1 quilo aqui, gente, a gente chegou quando a gente fez o teste das 10 repetições. Pode ser um? Pode, mas pode ser qualquer outro, né? Pode ser 10 quilos, pode ser 20 quilos, pode ser 5 quilos, então só para a gente entender. De qualquer forma, no protocolo de Delorme, a gente começa com menos e vai aumentando, e no Oxford a gente começa com o máximo e vai diminuindo. Normalmente, na fisioterapia, na reabilitação, a gente começa com menos e vai aumentando, tá? Agora, para a educação física, gente, para quem vai fazer, né, ganho de força lá na academia, muitas vezes eles usam esse protocolo de Oxford, tá bom? Aí a gente vai, pessoal, estou reabilitando meu paciente. Faço uma sessão com meio quilo. Na sessão seguinte eu faço de novo, né? Aí eu faço as repetições, tudo e vejo com o paciente. Tá leve? Ah, não, já tá leve. Quando ele já falar que tá fácil demais, você já aumenta e assim sucessivamente, tá? Então, essa é a questão da RM e do protocolo de Delorme. Então, gente, ó, na fisioterapia, geralmente é Delorme. Então tem que guardar esse nominho e guardar que essa carga é progressiva que a gente vai utilizar, tá bom? Bem, continuando aqui, em relação aos exercícios resistidos, a gente vai ter formas diferentes de fazer a resistência, né? Então, ó, existe a resistência manual. A resistência manual a gente utiliza mais para o paciente que está começando a reabilitação, né, pessoal? Ou o paciente que está no hospital. O paciente neurológico que a gente começa a trabalhar, né? Então, olha só, ele é utilizado no estágio inicial de reabilitação de músculos fracos, grau 4 ou menos, tá? Ele também serve, né, como elemento de transição do movimento assistido ou do ativo livre para o resistido. Então, o paciente ele veio passando pelas etapas, vamos supor, ele fazia o passivo, aí ele ganhou um pouquinho de força, foi para o assistido, ganhou um pouquinho mais de força, foi para o livre, e aí ele vai para o resistido. A melhor forma de começar, né, pode ser uma opção, é a resistência manual, para ele se acostumando. Nesse tipo de atividade, a gente tem interação direta com o paciente.
A resistência não pode ser medida, porque depende da minha força, né, terapeuta. Ela também é limitada pela força do terapeuta. E ele não é prático para quando a gente quer fazer exercício para resistência à fadiga. Porque esses exercícios para resistência à fadiga, gente, geralmente são exercícios com muita repetição. Então, 40 repetições, por exemplo, 30 repetições. E aí, então, fica inviável, né? A gente vai fazer a resistência manual, mas quando a gente vai fazer menos repetições, tá? Uma outra forma de resistência é a resistência mecânica. Aqui a quantidade de resistência ela pode ser medida, porque a gente usa peso, tá? A gente usa polias, a gente usa aparelhos de musculação, a gente usa faixa elástica, que é o TheraBand, tá? Então, aqui normalmente a gente usa para estágio intermediário ou avançado da reabilitação de músculos fortes e é mais prático para as questões de resistência à fadiga. Então, a mesma coisa, pessoal. Quando o paciente ainda está precisando do meu contato manual, eu faço a resistência manual. Agora, sempre que ele puder progredir para essa resistência mecânica, é melhor, porque ele fica mais independente, ele fica mais dono da reabilitação dele, né? Não fica naquela dependência única muito forte do fisioterapeuta, tá? E aqui só uma outra questão para a gente pensar, que a resistência ela pode ser constante ou ela pode ser variável. Por exemplo, em aparelhos com peso e na faixa elástica, muitas vezes a resistência é variável. Vamos pensar no TheraBand, gente. A gente começa a puxar o TheraBand, o que vai acontecendo? Chega um momento ali que fica muito duro. Começou mais fácil e ficou mais duro. Por quê? Porque essa resistência vai ser variável, porque é um elástico, né? Daí, quanto mais a gente puxar, mais pesado vai ficar. Já quando a gente usa o peso corporal ou peso livre, essa resistência é constante, né? Então, a gente vai ter essa resistência aí bem delimitada com o tempo, tá? E para fechar o exercício resistido, pessoal, uma outra coisa que cai muito nas provas e que eu peço uma atenção especial de vocês são o tipo de contração, tá? Então, isso aqui também a gente tem que saber, não tem como a gente fugir. É fácil, mas tem que entender o conceito, porque entendendo o conceito a gente acerta as questões. A mesma coisa que eu falei para vocês lá da cadeia cinética aberta e fechada, tá? Então, vamos acompanhar aqui, ó. O exercício isométrico, tá? O isométrico, gente, a gente tem que sempre pensar, é aquele que vai ter a força, ter a resistência, mas não vai mudar a amplitude de movimento. Então, vai ser uma contração estática, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o exercício estático, não tem variação da amplitude de movimento durante essa contração, tá? Olha só então, ó, usado para aumentar o desempenho muscular, não ocorre movimento articular, tá? Então não tem esse movimento, fica parado. Atenção, gente, eu posso parar em diferentes amplitudes, ó, posso parar aqui, posso parar aqui, posso parar aqui. Mas durante a contração, ó, ele fica parado, tá? Ele pode ser usado como exercício funcional e a base para o exercício dinâmico. Então, principalmente quando o movimento articular é contraindicado. Às vezes a gente está num pós-operatório que a gente ainda não pode fazer isso aqui, mas a gente pode fazer essa contração isométrica. Então, a gente já mantém esse músculo ativo, mantém esse músculo em contração, tá? Não requer nenhum equipamento, né? Pode ser feito com peso, mas pode ser feito com a resistência do paciente. Tem os benefícios diminuem à medida que a força melhora. Então, o isométrico ele é bom, gente. Mas assim, quando esse paciente vai ficando mais forte, é bom já mudar para o outro tipo que a gente já vai falar qual é, tá? E a força isométrica é específica para o ângulo articular trabalhado. Então, a força que eu vou fazer vai depender do ângulo. O ângulo é aqui, né? Se eu tô aqui, aqui, aqui ou mais esticado, tá?
Então, o exercício isométrico tem esses princípios. O que mais, gente? A gente pode fazer o treinamento em múltiplos ângulos. De novo, 1, 2, 3, 4 diferentes ângulos. As contrações podem ser realizadas a cada 15 a 20 segundos, tá? Então, de intervalo. E deve ser mantida por cerca de 6 segundos. Então, atenção, gente, esses 6 segundos aqui, ó, é o clássico. Isso cai muito nas provas de concurso, tá? Sempre fala-se muito dos 6 segundos. Mas, na literatura, nos artigos, a gente encontra, isso daqui também cai, entre 6 e 12 sendo correto, tá? Muitas vezes pergunta-se diretamente do 6. Se perguntar um só, é 6, tá joia? Mas a gente pode encontrar essa variação entre 6 a 12 segundos, tá? E aí, nesse exercício, tem que tomar cuidado com o paciente cardíaco ou hipertenso para ele não fazer manobra de valsalva. Ele vai fazer a força dele, prende a respiração. Desculpa. Isso tende a aumentar a pressão arterial, isso pode fazer mal para o paciente que é cardíaco, tá bom? Então, para a gente estar atento a essas questões. Bem, esse foi o exercício isométrico, parado, né? Estático. Aí depois, gente, a gente tem o exercício dinâmico. O dinâmico, gente, ele pode ter duas fases, que é o exercício concêntrico e o exercício excêntrico, tá? Então, a gente vai ter, né, essa outra característica, tá bom? Então, o isométrico é um. O dinâmico, eu vou escrever aqui embaixo, ó, ele também pode ser conhecido como isotônico, tá? Sendo que nesse isotônico, a gente tem o isotônico concêntrico e o isotônico excêntrico, tá? Então, concêntrico, ó, vamos lá. Refere-se a uma carga dinâmica sobre o músculo, onde ele desenvolve tensão muscular. Isso aqui é o mais importante, gente, encurtamento físico do músculo. Então, quando eu pego aqui, ó, e eu vou fazer aqui, eu tô fazendo essa fase, tá, gente? Só a ida, ó. O encurtamento do bíceps, tá? Eu tô fazendo as fibras juntarem. Isso aqui é exercício concêntrico, tá joia? A literatura diz que ele produz menos força que o isométrico e que ele acelera o segmento do corpo. Então, gente, isso aqui não pode esquecer, tá bom? Vamos lá. Isotônico concêntrico, encurtamento da fibra, aceleração do segmento, tá? A ida do movimento, tá joia? Vou falar do excêntrico e depois eu reforço. Já aqui a gente tem o isotônico excêntrico. Ele vai envolver uma carga dinâmica sobre o músculo, além da sua capacidade de produzir força, e promove o alongamento da fibra muscular, tá? Ele desacelera o segmento do corpo, produz maior quantidade de força. Então, é o tipo de exercício que mais fortalece. O excêntrico, pessoal, é a volta, certo? Concêntrico é a ida, o músculo encurtou. Excêntrico é a volta, o músculo vai alongando. Gente, não é um alongamento muscular. Na contração, aqui, ó, encurta, aqui alonga. Aqui acelera e aqui desacelera, tá? Então, essa é a diferença que a gente tem que entender do concêntrico e do excêntrico, tá? É importante demais. Gente, como eu disse para vocês, a banca pode criar o que ela quiser, complicar do jeito que for. Se você estiver firme no conceito, você consegue interpretar e acertar a questão, tá? E o último exercício é isocinético. E aqui eu deixei a figurinha só falando o que vocês precisam saber. Velocidade constante. Então, o isocinético é um exercício com velocidade constante. Não é possível de ser realizado, pessoal, sem um aparelho. A gente precisa de um aparelho chamado aparelho isocinético, que vai fazer esse exercício com a velocidade constante, tá?
Bem, então só para a gente deixar aqui anotado, certo? A gente tem, então, o isométrico, a joia, aqui, sem movimento articular. Aí, aqui embaixo, a gente tem o isotônico. O isotônico, a gente vai ter o concêntrico e o excêntrico, tá? O concêntrico, pessoal, o que eu tenho que guardar sempre? Ó, ele encurta, mas acelera o movimento, tá? O excêntrico, ele alonga, mas acelera o movimento. E depois, por último, a gente tem o iso... Opa, deixa eu só tentar aqui. Deixa eu escrever mais para cima, aqui embaixo está falhando. O isocinético. O isocinético, o que eu tenho que lembrar? Velocidade constante, tá? Então, pessoal, isso para a gente entender o que está acontecendo, tá bom? Aí a Laís perguntou assim, se fosse no agachamento, o quadríceps seria concêntrico, isquiotibiais e glúteo excêntrico. Aí a gente vai ter que analisar direitinho, pessoal. Quando a gente vai fazendo o agachamento, a gente está movimentando todas essas articulações. Na verdade, muitas vezes, para a gente interpretar esse tipo de pergunta, a gente tem que ver qual que é o contexto. Mas a fase normalmente de abaixar, ela vai ser uma fase onde a gente vai ter nos isquiotibiais, nos glúteos e também no tríceps sural o encurtamento, porque é a flexão, tá? Na fase de levantar, de estender, a gente tem então a fase excêntrica dessa musculatura. O quadríceps sempre a gente fica com um problema sério, né? Porque ele é biarticular, então o que acontece com ele? Por exemplo, o reto femoral, né? Que é o biarticular. Quando a gente desce no agachamento, se você levar em consideração que tem flexão do quadril, você está fazendo o concêntrico do reto femoral. Vocês entenderam? Agora, quando a gente pensa na parte mais de baixo do quadríceps, você pode pensar que ele está fazendo um movimento mais excêntrico, né? Porque é contra a natureza dele. Então, é um tanto complexo quando a gente pensa nessas questões. Por isso que eu falo que a gente tem que sempre entender qual que é o contexto da pergunta. E aí vocês pensem e lembrem dos músculos biarticulares, tá? Por exemplo, algumas vezes caem muitas perguntas dessa questão do concêntrico e do excêntrico ligado ao salto, aos exercícios pliométricos. E aí, então, pessoal, pelos exercícios pliométricos, eles levam em consideração, a gente já vai falar, que a fase de agachamento é uma fase concêntrica e a fase de levantar, de pular, de saltar é uma fase excêntrica. Então, não sei se vocês conseguiram entender, né? Mas, assim, vai depender muito da musculatura envolvida. Agora, sim, os isquiotibiais e os glúteos, eles vão estar fazendo, na verdade, e o tríceps concêntrico, na fase de abaixar, porque vai estar flexionando. Conseguiram entender? Depois vamos fazer intervalinho, a gente vai fazer uns agachamentos aí na casa para a gente conseguir fazer. Já já a gente abre o microfone e aí a gente discute um pouquinho, tá? Deixa eu só passar que só falta a reeducação sensório-motora e o pliométrico, e aí a gente já para a gente falar, porque esse pliométrico ele causa um pouquinho de confusão, tá bom? Então vamos lá, gente. Reeducação sensório-motora ou treino proprioceptivo. Essa é a conduta fisioterapêutica que trabalha, né, os exercícios proprioceptivos. A gente promove estímulos proprioceptivos para isso, fazendo o quê? Excitando, então, as terminações nervosas e procurando obter uma contração muscular automática em resposta. Então, gente, a gente vai fazer uma série de exercícios que normalmente é feita, né, numa sequência de movimentos, tá? E que essa sequência de movimentos
vai mandar uma série de informações proprioceptivas para o nosso cérebro, com o objetivo de voltar e melhorar uma resposta motora, tá? Então, o objetivo vai ser qual? Restaurar a função, alterando as experiências da percepção desse paciente por meio de organização dessas funções nervosas. Por isso que quando a gente fala em reeducação sensório-motora, exercício proprioceptivo, normalmente a gente fala que a gente trabalha propriocepção, a gente trabalha equilíbrio, a gente trabalha coordenação motora, tudo isso vai estar alinhado, tá? Se a gente for além, a gente trabalha reação de proteção, reação de endireitamento, porque a gente vai dar estímulos, vai alterar a estabilidade do paciente para que depois ele, então, recupere essa estabilidade, tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Então, algumas formas de trabalhar com exercício proprioceptivo. Pode ser trabalhado sem aparelho nenhum, por exemplo, a marcha em linha reta, uma marcha sobre linhas. Então, linha reta, marcha cruzada, na ponta dos pés, sobre espuma ou colchonete, de olho aberto e de olho fechado, movimentando a cabeça. Tudo isso eu estou dando múltiplos estímulos proprioceptivos para melhorar uma resposta motora, tá? A gente tem um teste, pessoal, que é utilizado, que é esse teste que a gente faz, então, essa verificação dessa capacidade de movimentação, de propriocepção, e que mesmo nessa posição do teste, por exemplo, a gente pode utilizar, tá? Essas linhas como formas de exercício, para a pessoa, então, ir levando para diferentes posições, e isso para a gente sistematizar, tá? Para a gente poder verificar, para a gente poder fazer com que essa pessoa vai ganhando essa capacidade proprioceptiva. E aí, pessoal, se não for no solo, a gente pode trabalhar. Aqui eu trouxe só para ilustrar, né? As tábuas proprioceptivas, a cama elástica, o balancim. Tudo isso, então, são atividades que a gente faz, certo? Para fazer esse estímulo. Então, a base do exercício proprioceptivo é esse. Eu dou múltiplos estímulos para facilitar uma resposta motora do paciente, para melhorar essa resposta motora dele, tá? E por último, aqui dessas modalidades, a gente tem os exercícios pliométricos, tá bom? Então, ó, o exercício pliométrico, tá? Então, a gente vai ter aprimorar a realização do trabalho por armazenar energia elástica no músculo durante a fase de alongamento e reutilizá-la durante a fase de contração. Ai, Laís, o que eu falei para você, eu falei o contrário. Desculpa. Pessoal, vamos reorganizar e daí eu falo. Eu pensei uma coisa e falei outra. Durante a fase de... Desculpem, tá? Vamos reorganizar. Então, durante a fase de contração aqui, a gente faz a atividade que vai ser a atividade de armazenamento de energia. Então, na verdade, é isso que você falou mesmo. Essa fase aqui é a excêntrica, tá? Excêntrica. Na fase excêntrica, a gente então tem nesse abaixamento, nessa fase que abaixa, essa questão do alongamento muscular. Se a gente pensar assim, né, pessoal? Pensa no isquiotibial, tá? Como que é a contração concêntrica do isquiotibial? A contração concêntrica é a gente pegar o pezinho aqui e dobrar para trás, né? Fazer aqui o movimento. Então, na contração excêntrica, seria esse retorno do pé. Aqui no caso, o que a gente está fazendo? A gente não está levando o pé, a gente está abaixando o corpo. Então, nessa fase aqui, a concêntrica. É isso mesmo que você tinha falado, tá? Eu que confundi em vez de esclarecer. Mas então, na fase de agachamento, o quadríceps é concêntrico, tá? Tá fazendo aqui, aqui, tá flexionando aqui, tá? O quadril concêntrico. E os isquiotibiais e glúteos são excêntricos. Aí, na hora que vai para levantar, para o salto, né? Quando for fazer o salto, a gente vai mudar e a gente vai utilizar a força do quadríceps mais concêntrica para ter a
impulsão, né? Se a gente pensar aqui no pé, ó, a força do tríceps sural concêntrica para ter a impulsão, o salto. Então, peço desculpas, tá? Me desculpe, gente, confundi vocês. Vou tentar esclarecer, mas já vou parar para a gente tirar dúvida, tá bom? Então, nesses exercícios pliométricos, gente, o que vai acontecer? Vai envolver movimentos rápidos, energéticos em diferentes planos. A gente tem uma série de instrumentos, né, de equipamentos que a gente pode utilizar. E isso tudo vai aumentar, então, a reatividade do sistema nervoso, justamente para quê? Para que a gente possa retomar nossas atividades, para que a gente possa retomar atividades de esporte, de trabalho, tá? Então, o que a gente pode utilizar, então, de exercício, né? Então, a gente pode fazer, por exemplo, técnicas morfofuncionais, como pequeno salto, técnicas de saltos maiores, tá? Mas mais estáticos, então, diminui e vai. Técnicas mais de ativação, com técnicas mais dinâmicas e técnicas de impulso, que vão ser as técnicas que a gente vai treinar, tanto a parte de subir quanto a parte de cair, tá? Então, isso tudo faz parte de pliometria e de treinos que a gente pode fazer. Primeiro, os mais simples, pequenos saltos, depois os mais estáticos, a gente passa para os mais difíceis e dinâmicos, até onde a gente trabalha bem essa questão do impulso, tanto para subir, né, do salto mesmo, quanto para cair, da queda, para você saber cair melhor, tá? E aqui, então, estão outros exemplos dos exercícios. Pessoal, então, só para a gente fechar isso aqui, corrigindo o que eu falei, tá? Durante o agachamento, a gente faz o exercício concêntrico e a gente vai... Desculpa. Meu Deus do céu. Durante o agachamento, a gente faz o exercício excêntrico, a gente acumula atividade elástica no músculo. Durante o salto, a gente faz a explosão, a força concêntrica, e aí a gente faz a contração muscular, mais que a gente chama mais convencional, tá? Então, peço desculpas porque é a cabeça da professora que tá dando nó, tá joia? Me dê um feedback, gente, apesar da confusão toda que eu fiz, se vocês conseguiram entender, tá? Então, vamos lá. No agachamento, principalmente excêntrico, acumula energia. Ah, isso. E no salto, ou na parte de levantar, concêntrico, e faz então a contração muscular forte, tá? Isso. É mais confusa a questão do biarticular, tá? O excêntrico alonga e desacelera. Se você pode pensar assim também, porque quando a gente está fazendo o excêntrico, pessoal, a gente está fazendo mais controlado, né? Claro que você pode fazer o agachamento rápido, mas a tendência é que você faça mais lento do que a explosão, tá? Daí quando você faz a explosão mais rápida. Mas a gente pode pensar assim mesmo. Desculpem, gente. Mas espero que tenha ficado melhor, tá? Então, vamos lá. Para a gente terminar a cinesioterapia, né, a gente falou das modalidades clássicas, a gente só vai falar de duas séries de tratamento, tá, pessoal? Por que eu separei essas duas aqui? Porque elas caem muito na prova. Então, uma série que a gente não pode esquecer são os exercícios pendulares de Codman, tá? Que são exercícios de mobilidade precoce do ombro. Os exercícios de Codman, ele pode inclusive ser utilizado naquela fase anti-inflamatória, analgésica inicial. Então, ó, são exercícios que promoverão a decoaptação da articulação glenomeral. Então, quando falar de Codman, gente, essa palavra aqui que vocês têm que guardar, tá? Lógico, Codman, ombro, decoaptação.
Decoaptação é fazer o quê? Afastar as superfícies articulares, tá? A decoaptação. Isso vai provocar, né, diminuição do espasmo muscular, manutenção da DM e alívio da dor. Eu acho que todo mundo conhece, né? Só vou colocar aqui. Esse aqui, ó, são os exercícios de Codman. Aqui, normalmente, gente, o paciente segura um pezinho, né? Alguma coisa para tracionar essa articulação para baixo, tá? Aí, quando traciona, faz essa decoaptação. É utilizado especialmente quando a gente tem lesões inflamatórias, lesões agudas, síndrome de impacto, capsulite adesiva, lesões onde a gente vai ter essas retrações, tá? Então, princípios vão ser a tração mais oscilação, pode ser feito com o paciente decúbito ventral ou em pé, com 90 graus de flexão lombar, que é aquela imagem que eu coloquei, e os movimentos eles podem ser látero-lateral, antero-posterior ou circundução, tá joia? Então, a hora que tá fazendo aqui esse movimento, né, antero-posterior, para frente e para trás, látero-lateral ou a circundução, aí sugere-se o sentido anti-horário, que vai provocar menos dor no paciente, tá? Então, esses são exercícios de Codman, é simples, mas não pode esquecer, tá bom? E o outro, pessoal, a gente já falou na aula de neuro, mas eu trouxe de novo porque a IADS cobra tanto, vocês não podem esquecer esses exercícios, tá? Então, exercícios de Frenkel são voltados para o tratamento de ataxia, então eles são voltados para tratamento de equilíbrio, coordenação e propriocepção, tá? Paciente com ataxia. Vai ser uma série de exercícios projetadas para a gente poder compensar a inabilidade de saber onde estão os braços e as pernas. Então, aquela perda proprioceptiva, né, gente? Aquela pessoa que não sabe, que não localiza onde que tá as regiões do corpo, tá bom? O principal objetivo, então, é melhora da coordenação motora, especialmente membro inferior. Mas, assim, guardem também, porque o IADS pergunta que não é só a coordenação, também é o equilíbrio e a propriocepção, tá bom? Então, só para a gente guardar, tá? Essa questão aqui, para a gente poder sempre manter, ok? Pessoal, não pode esquecer, então, dos exercícios de Frenkel. Aqui tem só uma figurinha que mostra um pouquinho. Opa. Travou? Não. Aqui. Como esses exercícios são feitos, tá? Então, levantando a perna, dobra, estica. Mas, assim, importante é saber essa questão. O exercício de Frenkel é muito utilizado para paciente com ataxia, com perda de coordenação, perda de propriocepção. E eles são utilizados justamente para a gente fazer o quê? Para a gente conseguir treinar esses movimentos que o paciente não consegue, tá bom? A Cássia, coitada, acabou de entrar, mas a gente vai fazer um intervalinho agora. Cássia, me desculpa, tá? Eu estava tentando fazer você entrar, mas estava... O seu estava rodando e não estava entrando.